Fala pessoal, sou o Bruno Campos. Estou morando aqui nos Estados Unidos há mais ou menos um ano e meio, e tive essa ideia de trazer esse podcast para vocês, comparando sempre o estilo de vida, de consumo, de marketing, de mercado dos Estados Unidos com o Brasil. Então a gente vai ter uma série de convidados que a gente vai debater sobre isso. Tudo que vocês podem imaginar, de simples diferenças do consumidor, mercado, mas também comportamento, se é fácil vir para cá, se você tivesse desejo, essa transição de carreira. Então, a gente vai falar sobre isso no podcast. Essa primeira temporada vai ter 10 convidados, então convidando vocês aí para conhecer esse trabalho. Se você está ouvindo a gente de algum tocador de podcast, não esquece de se inscrever para ver os novos episódios. Se você estiver no YouTube, deixa seu like, se inscreve também, ativa aí o sininho para você acompanhar com a gente esses episódios. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso convidado de hoje e vamos ter um bate-papo super legal. Fala pessoal, tudo bem? Estou recebendo hoje aqui uma profissional, mas que além de profissional, uma grande amiga minha, há mais de 20 anos. A gente tem 22, a gente se conheceu com 2 anos, né, Maria? Isso E aí. é um prazer nessa primeira temporada ter ela aqui, porque além de uma grande amiga, é uma profissional que acho que a Marina desafia aquele conceito do segmento, né? Tem que conhecer o segmento. Ela passou por varejo, né, de moda, onde a gente se conheceu na C&A. Ela passou por consumer goods, né, Coca-Cola, consultoria, né, Sim. varejo, diversas áreas, diversa atuação com foco muito grande em branding e marketing. Então, é uma profissional que já passou por imensos desafios. Além disso, né, ela é mestra em marketing. Então, a Marina, além disso, tem um lado acadêmico fortíssimo, publica, dá aula, e ela faz tudo isso com 2 filhas, né? Então, isso torna isso tudo mais sensacional ainda, né? Com 2 meninas lindas, que ela tem, 2 cariocas nascidas em São Paulo, né, Marina? Né? E o Joel, né? O Joel, não podemos esquecer do Sim. Joel, né? Então, tem todo esse... E é membro de vários grupos, ela vai contar um pouquinho, né, de grupos de mães, de mulheres, líderes, né, femininas no mercado. Então, assim, uma profissional que, se você reclama de falta de tempo, aí você tem que ouvir o que a Marina fala, que ela vai te ensinar a gerenciar tempo, e eu vejo essa força da natureza desde 2005. Marina, muito bem-vinda. Acho que nessa lógica que eu quero fazer da gente conversar das diferenças do Brasil e dos Estados Unidos, né, dos segmentos, não podia não ser você no varejo, consumidor, né, além de profissionalmente você ser especialista em consumidor, né, e varejo, você é mestra nisso. Então, academicamente, você também estudou isso. Então, acho que ninguém melhor para a gente debater consumo e marcas de varejo Brasil e Estados Unidos que você, dado que você passou por marcas americanas massivas também. Então, bem-vinda, né, ao podcast, bem-vinda a essa conversa. Nossa, Bruno, muito obrigada. Obrigada pela introdução. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Acho super legal essa ideia da gente fazer a troca. O consumo, ele acontece no mundo inteiro, mas de diferentes formas. E esse é o brilhantismo, né? Hoje, sim, eu tenho passagem, sim, né, por consultoria, por indústria, mas nos últimos anos eu fiz essa virada para varejo. Varejo é o que eu gosto, é o que eu curto. E eu acredito muito em criar marcas fortes através do conhecimento profundo e da relação profunda com os consumidores. Então, consumo, cliente, compra, demanda, oferta é realmente o que me move, é o que eu curto. E aí eu acho que você trouxe bem, né? Eu sou uma profissional líder, mãe, mulher. É difícil pra caramba a gente estar nesse mercado no Brasil. Faço parte de alguns grupos, sim, que impulsionam isso. E é muito importante a gente ter essa rede que nos viabiliza a troca, o benchmark, para a gente estar junto, impulsionar cada vez mais e aumentar a introdução desses profissionais no varejo, principalmente, que a gente sabe que não é fácil. Mas você está aí longe agora, né? Apesar da distância, a gente continua conectado. Cara, me conta como é que você chegou aí, como é que foi isso, essa mudança para os Estados Unidos, continuar trabalhando com marketing. Conta um pouquinho aí, fiquei curiosa também para entender mais sobre isso. Bom, primeiro eu atravessei ali o deserto, não, tô brincando. Bom, primeiro, assim, foi aquela coisa que quando você faz uma carreira, né, como nós dois fizemos, e nós dois tivemos vários momentos
é você também, que eu sei, a gente flertou com essa ida para o exterior, né? E eu tinha flertado com isso no passado, não rolou, acabou que não deu certo. Eu já tinha, Marina, passado essa fase na minha vida. Eu falo, não, assim, minha carreira ela vai ser construída na América do Sul, ali no Brasil. E aí, coincidentemente, o 3G comprou, né, a Hunter Douglas tem mais ou menos aí uns 4, 5 anos e vieram muitas pessoas da Ambev, pessoas com quem eu trabalhei na época de ZX Ventures. Para minha surpresa, aos 43 para 44 anos, né, isso tem 2 anos mais ou menos, surgiu esse convite de vir para cá, assumir uma operação de e-commerce do grupo no Arizona, onde eu estou, e desde então tem sido essa aventura, né, uma aventura em todos os sentidos, visto, né, primeiro foi um grande desafio, né, para trabalhar aqui eu precisava tirar visto. Como eu não trabalhava anteriormente na Hunter Douglas, eu tive que tirar visto que chama O1, né, que é um visto de habilidades extraordinárias. Né? O pessoal acha que eu vim curar o câncer, né? Não vim. Né? Eu me lembro quando eu vim para cá a primeira vez, eu tava com minha raquete de tênis, né? E aí o cara da imigração falou: "Você é tenista profissional?" Eu falei: "Meu amigo, olha bem para mim, vê se eu tenho cara de tenista profissional." Mas esse visto é legal que ele é aplicado para qualquer área. Então, se você provar que você é um especialista em marketing, você pode, né? E aí eles valorizam muito, né? Os Estados Unidos valoriza muito a parte acadêmica, que nós dois temos, foi um diferencial. Então, quando você mostra que você, além do mundo corporativo, você tem artigo publicado, você tem horas acadêmicas, eles admiram muito e isso conta. Prêmios, participação em, por exemplo, julgar F, julgar prêmios de publicidade, toda a questão de imprensa no seu nome, projetos. Então, você junta tudo isso, cara. Foi, Marina, 600 páginas de petição, e aí eu consegui aprovar e estou aqui desde então, estou aqui há pouco mais de um ano. E aí, nesse ano, começou a surgir essa ideia. Toda vez que eu, principalmente por essa nossa origem no varejo, né? Toda vez que eu entrava numa loja, eu ficava literalmente, sabe aquele olho julgador, né? Você está julgando as pessoas, está julgando a operação. E eu comecei a ver muitas semelhanças, muitas diferenças. E eu falei, gente, eu preciso conversar sobre isso, né? E aí eu falei, poxa, será que cabe conversar sobre isso em público e dividir com mais gente, né? Porque, por que não dividir, né? E você, por exemplo, logo surgiu na minha cabeça, a primeira vez que eu entrei no Walmart, Marina, eu não consegui, porque a gente tem, né, no Brasil, né, e aí eu vou falar como consumidor, você pode falar como consumidora e como profissional que trabalhou na companhia, a gente ficou com uma visão do Walmart, né, um pouco de um mercado que não é quando eu cheguei aqui, eu me lembro que no início eu ia mais no Target, eu ia mais no Trade Joe's, eu ia mais no Costco. E eu me lembro que as primeiras idas no Walmart, eu tive um choque, Maria. O choque é que eu falei assim, gente, peraí, não é esse mercado que eu conheço no Brasil. Não é igual. O nível de serviço, o nível de execução. Eu comentei com você, né? O Walmart ele tem uma parte da loja que a cada 15 dias ele vira completamente de acordo com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então agora estamos perto de Valentine's Day, Easter e o St. Patrick's Day. Então essa área que eles chamam de Temple Holiday, ela está com esses produtos. Daqui a 15 dias eles vão mudar completamente. Então o mercado ele tem um dinamismo, o mercado físico, que me lembra até a internet. Eu falo assim, gente, parece que eu estou no e-commerce de cimento, né? Porque eles mexem o sortimento e eles estão o tempo todo ativando o mercado extremamente arrumado. O nível de execução muito alto. E isso me traz, gente, como é que esse mercado não dominou o varejo brasileiro? Como é que esse mercado não conseguiu, né, executar a mesma coisa no Brasil? Para começar esse papo, acho que é inevitável essa pergunta, né? Você que viveu isso, o que faltou para o Walmart, Marina, no Brasil? Essa pergunta é muito legal e muita gente me faz, tá? É bem comum. É um artigo de Harvard, né? Parece mito, assim, né? Cara, foi muito legal. Eu trabalhei no Walmart, de todas as mudanças de Walmart no Brasil, né? Ao todo aí foram 5 anos, passando pela operação de Walmart, Sam's Club e depois na compra do Carrefour, ainda sob a marca, a bandeira do Sam's Club. E é incrível, assim, é o maior varejista do mundo, é algo impressionante. A força do Walmart realmente é admirável. É uma empresa extremamente organizada, com muitos processos, e é até interessante você ter essa visão, né, dessa agilidade, mas é muito processo, é uma empresa extremamente processual e organizada.
tem regras muito claras, padrões muito claros, e sem dúvida nenhuma, o que eu acho muito legal, é uma empresa de dono, então Sam Walton é o cara, assim, que é apaixonado por cliente, talvez ele que tenha me feito acreditar que é possível criar marca através do cliente, né, e não só fazendo comunicação, enfim, mas essa relação com o cliente, ela é profunda, e o Sam Walton, ele preza muito por isso. Então tem uma cultura muito forte, muito baseada no que é, assim, essa paixão pelo cliente, e exímio execução. E o Walmart, ele tem uma diferença que ele é muito fiel ao seu propósito, ao que a gente chama de proposta de valor. E no varejo isso é muito comum a gente falar sobre isso, sobre qual é a proposta de valor do formato que você está trabalhando. E quando a gente está falando principalmente de varejo no Brasil, varejo dos Estados Unidos eu não conheço tanto, mas sei que tem alguns, a gente está falando de alguns formatos. Eu tenho formato de conveniência, eu tenho formato de bairro, eu tenho supermercado, eu tenho hipermercado, eu tenho clube de compras, que é no caso o Sam's Club ou Costco nos Estados Unidos, e eu aqui no Brasil eu tenho o atacado e o atacarejo, que não tem nos Estados Unidos. E o Walmart e o clube de compras, eles fizeram muito bem esse papel do que é hoje o Brasil atacarejo. E a proposta de valor, quando a gente fala de Walmart, é o Everyday Low Price, preço baixo todo dia. E eles fazem, né, por ter uma gama, uma penetração absurda de quantidade de lojas, eles conseguem ganhar no volume da negociação e conseguem manter esse preço baixo todo dia. E aí eles operam, sim, no mínimo da margem, quando a gente fala de custo fixo, por exemplo, de escritório, e conseguem fazer esse giro e muito próximo da negociação com a indústria e com o fornecedor. Então, quando tem esses holidays, né, essas ativações, é sempre custeado pela indústria, essa negociação muito próxima e uma negociação baseada, assim, super racional, ganha-ganha, baseada em volume e conectando com a estratégia da indústria. E essa é a grande diferença do que a gente tem aqui. Quando a gente fala de Brasil, essas sazonalidades elas acontecem, mas elas não acontecem com tanta disciplina quanto nos Estados Unidos. Isso eu vejo, assim, é muito diferente. A disciplina americana, ela é completamente diferente do que a disciplina brasileira. Com certeza. O varejo americano, ele é consistente. O americano, ele é mais consistente que o brasileiro. Então, quando você tem uma proposta de valor e não dá certo a proposta de valor no fim de semana, o Walmart, ele continua tentando, o Trader Joe's continua tentando, o Costco continua tentando, né? O Walgreens continua tentando, Assim, o CVS com certeza. continua tentando. No Brasil, não, cara. Não, até dar certo. A não paciência. vendeu no fim de semana, muda a estratégia na semana seguinte. Engraçado você citar isso, entrando aqui um pouco no Costco. Olha que engraçado, né? Quando eu cheguei, o Costco, ele é uma entidade nos Estados Unidos. As pessoas têm orgulho de mostrar isso aqui, ó. Você falar com o americano e falar assim. A primeira coisa que te pergunta é: você já virou sócio do Costco? Eles têm orgulho de te mostrar isso aqui. E essa aqui é o nível básico, que você sabe que eu sou pão duro e eu fui no mais barato. Mas tem o nível Gold, Platinum, eles têm orgulho, eles te mostram a carteirinha do Costco. E quando eu cheguei, né, eu falei, poxa, vou lá conhecer esse Costco. Porque a primeira coisa que aconteceu, eu fui barrado. Porque você tem que ser sócio, você não entra no mercado Não é. sem ser sócio. E aquela coisa do americano, que o brasileiro, como você falou, disciplina. Tem uma pessoa na porta, você passa a carteirinha, você entra. Se não tem carteirinha, você não entra. É simples assim. E aí eu me tornei membro do Costco. E primeira vez que eu fui, Marina, eu fiquei assim. E eu conheci o Sans, era membro do Sans no Brasil. Você sabe que eu era um heavy user do Sans. Você me mandava lá as ofertas. Ó, Bruno, essa semana tem vinho, essa semana tem. E eu adorava o Sans e ia toda santa semana. Eu entrei no Costco e a primeira vez que eu entrei no Costco, eu já fiquei apaixonado a primeira vez. Mas o mercado, assim, uma coisa diferente do que eu conhecia como clube de compras. E aí eu me interessei pela marca, comecei a conversar sobre a marca. E a primeira coisa que eu vi conecta 100% com o que você falou. O Costco, ele tem todos os supermercados do Costco, e ele tem uma promoção que é um cachorro-quente, é um cachorro-quente grande, não, nem cabe na tela aqui eu falar, ele é grandinho. Um cachorro-quente e um refrigerante por $1,50. $1,50. E ele custa $1,50 desde 1975. Eles não deixam aumentar o preço. Por quê? E não é só o cachorro-quente enigmático, porque ele desde 75 ele não aumenta de preço. Mas todos os itens do restaurante são muito baratos. Você compra uma pizza família por $5. Por que ele faz aquilo? Porque ele quer que o Costco, você tenha uma razão para ir ao Costco, saiba que o cachorro-quente é quase que uma mensagem subliminar que o Costco não vai aumentar preço. Então ele mantém aquilo porque você lembra,
me marcou da primeira vez, eu falei esse 1,50 para você, você vai ficar com isso na cabeça. Gente, US$ 1,50, até multiplicando, pô, R$ 7 por um cachorro-quente e um refrigerante refil, tá barato. O nível de execução realmente, a disciplina do Costco é incrível. E é o que você falou. Vou tentar fazer aqui uma execução de venda de bebida de proteína para suplementação. Aí não girou no primeiro mês. Aí ele vai lá e vai reposicionar, vai botar em outro lugar, vai mexer no preço. Segundo mês, até a hora que ele conseguir executar. Então, tem essa coisa da sequência. E aí eu te pergunto, né? Eu, eu olho para o Costco, eu não consigo entender que o Costco e o Suns são a mesma coisa. Primeira pergunta é, como você compararia Suns e Costco? E a segunda é, você acha que o Costco daria certo no Brasil? Excelente pergunta de novo. É diferente, eles são o mesmo modelo de negócio, tá? Mas eles têm posicionamentos diferentes. O modelo de negócio do clube de compras, ele garante, teoricamente, o preço baixo todo dia e a lógica, ela é uma lógica de simplificação de SKU. Para você ter uma ideia, o Sam's, ele tem, sei lá, média 5.000 SKUs, o Costco eu não lembro agora, mas não é muito além disso, enquanto o varejo normal chega a ter 30.000, 60.000 SKUs. É bem mais... Ele é muito mais simples. E ele tem uma lógica de portfólio que ele tem, isso é o clube de compras como um todo, é a proposta de valor do clube de compras. Ele tem o good, o better e o... é o melhor de todos, não lembro agora. São Good, e better. best. Good, better, best. Então são só 3 itens, então ele tem uma profundidade de estoque, mas ele não tem sortimento dentro de cada item, né, muito grande. Então você consegue fazer negociações em grandes volumes, você consegue baixar o preço, e a lógica do clube de compras é que a rentabilidade do negócio, ela vem do valor da assinatura. Então o que paga o lucro, né, da operação é a assinatura. O Costco tem, a última vez que eu ouvi um número de renovação do Costco, a taxa de renovação do Costco é de 95%. Isso é surreal, assim, eu não conheço isso, não tem outro case. Não tinha esse número, não duvido, mas acredito piamente. Até porque, apesar de... Lembra quando eu ficava te cutucando, né? Pô, esse site do Suns é muito ruim, Marina. Pelo amor de Deus, tem que vir você falar, Bruno, tem resistência aqui a botar coisa aqui. Marina, Costco é igualzinho. O site tá lá, aí você escolhe o produto e você escolhe a loja que você quer ir para pegar o produto. Você não pode comprar. O app de renovação é incrível. Porque o Costco ele tem, né? Posto de gasolina, loja de autopeça, ele tem ótica dentro do mercado. Coisas que eu nunca imaginava no varejo brasileiro. Então ele tem seguro de carro, tá? E agora ele está entrando na guerra das injeções GLP-1, Ozempic, Mounjaro, essas coisas. E vai dominar essa parada. Todo mundo aqui comenta. Ele está entrando e ele vai ser dono desse mercado. E não é que ele está entrando para brincar, ele está entrando para ser dono. Porque agora o Trump, né, ele baixou, para combater a obesidade, ele baixou o preço dessas drogas. E o Costco já anunciou, vou ser o maior revendedor. E vai ser. Né? Então, o modelo dele ele te engloba, né, de tal maneira que vira quase que assim, conta de luz, gás, Costco. É exatamente isso. E agora, ele tem essa lógica do Everyday Low Price, tem case também, que é conhecido no mercado, que teve uma época, isso é real, tá? Que o Costco parou de vender Coca-Cola, porque a Coca-Cola não chegou no preço que eles queriam, e eles tiraram a Coca-Cola da gôndola. Eles têm uma marca muito forte, a marca deles consegue ser mais forte do que a Coca-Cola nos Estados Unidos. Então, é uma construção de marca pela relação com o seu membro. E a marca própria, vou te falar... É outro pilar extremamente importante. Ela tem. E isso é muito importante porque você falou, né? Construção de marca em varejo. E como, às vezes, é difícil, né? O varejista entender que ele tem que construir marca. Como tem aquela pressão do resultado, né, Marina? Então, a pressão do resultado, às vezes o marketing no varejo ele é pressionado. Não, qual é o meu ROAS? Qual é a oferta da semana? Qual é a cobertura que você vai me dar por praça tal? E o Costco, ele construiu a Kimberland, a Kinklerland, né? É difícil de falar para o brasileiro. Ele construiu essa marca e ela tem um nível de confiança do consumidor, de qualidade, de percepção de valor, que não veio só com o filme do ofertando cebola, arroz e cerveja no fim de semana. Veio de
anos de investimento em qualidade, produto e, obviamente, e não só a construção da marca, mas, Marina, a internet veio e o Costco muito rápido soube usar as redes sociais a seu favor. Então, se você botar aqui nos Estados Unidos, né, hashtag Costco, você acha milhões de influencers ensinando a comprar no Costco, ensinando qual produto do Costco. Vou seguir um influencer de fitness, ele vai te ensinar os melhores produtos da marca Kinkland de fitness. Como entender o preço do Costco, ele vai te ensinar que tem os asteriscos, Marina. Tem quatro asteriscos. O produto está já em promoção. 2 ele vai ser reposto. 3 ele é exclusivo. Então, a internet ela faz, né, esse hacking, né, do Costco. Então, ele soube usar o digital. E aí eu te pergunto, acho que conectando uma próxima pergunta, que é tudo isso e veio o e-commerce. E aí é onde eu acho que o Brasil, se a gente comparar o varejo físico, eu acho que você foi muito pontual. Não adianta, o americano ele tem uma disciplina de execução, ele tem um consumidor mais maduro, mas no e-commerce, né, o Brasil ele diminuiu o gap para os Estados Unidos, né? O Brasil foi um país muito rápido de adoção de e-commerce e de digital como um todo. Então, quando eu olho os e-commerce, eu já vejo o gap muito menor. Você tem ainda, óbvio, né, a questão de aqui nos Estados Unidos você tem uma Amazon, que como no Brasil é dominante, o Walmart machucando a Amazon. Recentemente, o último relatório de investidores da Amazon, queda, e o motivo raiz era o Walmart ter atingido já um share no e-commerce que nunca antes. O Walmart está com um app maravilhoso aqui nos Estados Unidos e está machucando a Amazon bastante. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho maturidade digital do varejo. O que você, olhando para o Brasil e olhando para fora, evoluímos muito, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa evolução brasileira na maturidade digital, principalmente no varejo. Vou te contar, mas antes eu não te respondi se o Costco daria certo no Brasil, e eu vou te responder essa. Por favor. O Costco teve escritório no Brasil durante um tempo, tá? Alguns anos. Falam, pô, Marina, vamos fazer o startup do Costco, né? Aí você me liga também, eu também quero. Eu te aviso. Mas eles não entraram. E não entraram porque pelo mesmo motivo que o Walmart não deu certo. O Brasil, ele é sobre high-low. O varejo brasileiro, quando a gente fala de alimentar, ele é high-low. A proposta de valor do clube de compras, ela é de everyday low price, né? Que é a proposta do Walmart, de ter essa consistência. Então, eu acho que para o Brasil, e principalmente com o cenário de atacarejo que a gente tem hoje, é mais complicado. Então, eu acho que é um movimento muito arriscado, mas eu acho que temos muitos aprendizados muito bons, como, por exemplo, que você falou, a marca própria, que gera fidelização, que é algo que no Brasil a gente fala muito pouco sobre fidelização. Voltando para o digital, eu acredito que o digital ele é uma forma também da gente conseguir fidelizar, porque você captura dados, você consegue pegar essa informação. Isso é muito legal do clube de compras, você tem 100% das transações identificadas, então você consegue traquear e ter todos os dados e as informações. E como mesmo você falou, o Brasil, a gente tem uma maturidade digital muito grande, né? Os brasileiros têm mais de um celular, a gente tem o Pix, somos bancarizados, o Pay Finance, super Líderes adepto. de rede social. Exato, WhatsApp cheio de funcionalidade, social commerce aqui. O WhatsApp negócio, né, Marina? Que eu acho que assim, Exato. o Brasil é extremamente avançado no uso do WhatsApp como ferramenta de negócio. Então, a gente tem social commerce, a gente tem retail media, que são ferramentas do digital. Mas o que eu acho que falta no Brasil é mentalidade digital. Que eu acho que é o que exatamente você falou sobre a Amazon e o Walmart nos Estados Unidos. A gente quer operar com ferramentas digitais ainda em uma gestão centralizada, antiquada, cheia de regra, burocrata. Então, eu acho que falta um mindset digital. Falta a gente ter um pensamento ágil. Falta o brasileiro ser mais adepto ao risco, a testar, ao growth. Então, testa, né? Testa rápido, erra rápido, acerta rápido. Ou se errou, corrige. Então, acho que para digitalizar efetivamente e a gente conseguir ter a experiência que uma Amazon tem nos Estados Unidos, acho que no Brasil a gente tem alguns players, tá, que jogam assim. O Nubank, para mim, é um caso legal. A iFood também, que usa o ecossistema de uma forma super bacana. Mas falta ter o pensamento digital, que é esse pensamento ágil de mudança rápida. Eu acho que, óbvio, né? Maturidade de marca. Por exemplo, eu te mandei, né, essa foto, te contei. Tem uma loja aqui nos Estados Unidos chamada Hobby Lobby. Ela é uma loja. E, obviamente, esse exemplo da Hobby Lobby, né? Os Estados Unidos ele tem uma economia
que permite ter um nível de segmentação no varejo que o Brasil nunca conseguiria ter. Então, por exemplo, aqui existe uma segmentação, existe uma barreira invisível, Marina, que assim, por exemplo, se você quer comprar material de construção, você tem que ir na Home Depot ou na Lowe's. O Walmart não vai vender material de construção, porque ele fala, eu não sou o varejo especialista nisso. Existe um outro cara para fazer isso. A CVS vai ser especialista em saúde e beleza. A Hobby Lobby, ela é crafts e decorações. O Brasil não consegue, né? Não tem economia para isso. Então você tem um Carrefour, que é poderosíssimo, né? Foi seu empregador anterior, né, que comprou Minha o última Walmart. casa. Ele fala assim, eu vou vender tudo, porque eu sou maior e eu vou conseguir bater. Eu acho que tem exemplos, por exemplo, a Amazon, eu cheguei a duvidar que a Amazon ia conseguir dominar como dominou. Agora, ela tem o Mercado Livre ali, ó, do lado dela. Se aqui ela tem o Walmart, no Brasil ela tem o Mercado Livre. Eu acho que varia muito. Agora, esse varejista Hobby Lobby, por exemplo, ele é um varejista que, e obviamente números americanos não são comparáveis, vende 5 bi de dólar, mas 5 bi de dólar nos Estados Unidos é uma empresa média, né? Não é uma empresa grande. E eu me lembro que no Natal a gente foi comprar algumas decorações e eu entrei na loja e me deparei com uma caixinha bonitinha, assim, em cima de um banquinho, e esse banquinho estava à venda, tá? E tinha um box com um bloquinho, e aí o bloquinho tinha nome, telefone e e-mail, e um opt-in manual, né? E uma canetinha. Quer dizer, eu tinha que escrever, botar na urna. Naturalmente, eu achei aquilo curioso, então eu escrevi, botei, eu chamei uma funcionária, falei, para onde vai isso aqui? Não, esse é o nosso CRM. A gente manda tudo para o nosso escritório central, uma pessoa vai digitar e você vai passar a receber e-mail. Eu falei, como diria Toguro, né? Em pleno 2025, que era dezembro de 25, eu tô ouvindo essa. Um varejista de 5 bilhões de dólares, Marina. Ou seja, o cara tem dinheiro para comprar uma suíte Adobe, Salesforce, o que quiser. Então, é impressionante como é que a maturidade, mesmo nos Estados Unidos, não é linear. Então, acho que, obviamente, está tendo uma seleção natural, e a gente viu no Brasil, e aqui também quantas marcas não sobreviveram, mas ainda falta essa coisa do. Na minha cabeça às vezes a pessoa leva muito a sério aquela frase: em time que está ganhando não se mexe. É Então morre verdade. de medo de mexer. Até o dia que o time parar de ganhar, né, Maria? É isso aí, até o dia que o time parar de ganhar. E se a gente não fizer essa organização, hoje em dia é um mar de dados, tudo é dado, a gente fala de dado, e se a gente não utilizar, nossa, realmente fica para trás. E eu acho que, na minha última casa, acho que principalmente no Sams, a gente conseguiu fazer um trabalho super bacana. Tem outros players que estão fazendo um trabalho também bem bacana. O varejo tem o benefício de estar no front, ali, né, na frente com o cliente Com o final, porque dado tem do todos os consumidor. dados, cara. Tem todos os dados, tem um comportamento. Então, é uma riqueza de informação que é possível utilizar. É uma pena quando realmente a empresa não utiliza. Chegamos à metade do nosso episódio. Se você chegou até aqui, quer dizer que tu tá gostando do conteúdo. Então, pô, dá aquela moral, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você tá no tocador de podcast, se inscreve no nosso podcast, divulga para seus amigos, compartilha para você ajudar essa nossa iniciativa aí de conteúdo. Então, vamos continuar o episódio. Fica junto até o final. E uma pergunta, porque eu antes de sair do Brasil, eu vi que a gente estava começando a evoluir nessa questão de pedir o CPF, porque o brasileiro, né, aqui eles acham curiosíssimo o fato que a gente dá o CPF para qualquer um, né? Porque aqui o equivalente ao CPF, que é o Social Security, você não dá seu Social Security para ninguém. Para ninguém. Você só dá o seu Social Security para banco e para governo. Você não mostra ele para ninguém. Mas eu vi o crescimento da coisa de me dar o CPF que você vai ter um desconto, e aí a coisa que você falou de identificar as compras, porque aqui é uma febre, aqui você paga mais barato se você se identificar. Isso evoluiu, mano. Você entende que essa coisa do CRM tá mais presente, as empresas estão conseguindo conectar o físico com o digital, fazer esse cross, ou você acha que isso ainda é muito nichado ali no iFood, numa Amazon, numa Mercado Livre, que é ativo digital, isso para eles é o ar que eles respiram, ou você acha que o varejo físico ele começou a entender que ele precisa cruzar o físico e o digital para entender o consumidor?
Cara, eu acho muito legal isso, o Brasil tá à frente. Eu acho que sim, a realidade agora é a identificação, ela acontece por diferentes chaves, tá? Então, a chave mais comum, ela é o CPF ou o CNPJ, mas também a gente já faz identificação por e-mail ou por telefone, isso é muito comum. E eu vejo, assim, salão de beleza, fazendo programa de fidelidade, restaurante, os regional, varejista regional aqui no Brasil WhatsApp, fazendo né? Manda aquele WhatsAppzinho muito no depois. WhatsApp. E eu acho que o que tem que estar claro, e talvez até o exemplo que você trouxe, tem que estar muito claro para o consumidor qual o benefício que ele vai ter. Porque antes tinha uma mentalidade assim, me dá, porque eu quero. E aí hoje a realidade não é essa. A concorrência ela é tão grande, o mercado é tão vasto, que é necessário mostrar para o consumidor um benefício claro do porquê que ele vai ter que ele vai ganhar te dando a identificação dele. E isso faz-se. Então, quando você fala que vai ganhar um desconto, que vai ganhar uma sessão grátis, que vai ganhar um cashback, o brasileiro ele já entende, opa, tô ganhando alguma coisa, e É, aí ele, benefício, né? ele Tem um dá. É o benefício. benefício. Tem que ter um benefício. Porque nada é de graça, né? Nada Nem é a de rede graça. social que a gente usa é de graça, né? Você está dando sua privacidade para ganhar a rede Exato. social. E Maria, ainda aí no mundo do varejo, da conectividade, eu tenho visto alguns comentários no Brasil, e aí isso me chamou atenção porque aqui isso é uma febre, sobre CTV, né? Que é Connect TV. Ou seja, que é você comprar televisão através, né, de um Samsung Plus, dos streamings, né, e você comprar televisão como se fosse mídia digital. Isso aqui é tão maduro, Marina, que você consegue comprar no nível CEP, se você quiser. Você consegue comprar no nível, quero falar com a comunidade hispânica do Arizona espanhol. Por exemplo, bom, Estados Unidos, até abrindo um parênteses e engraçado, né? Os Estados Unidos, a palavra raça é uma coisa impressionante. Ontem, eu marcando uma consulta, botei lá, né, nacionalidade brasileira, e aí tinha race. Aí eu abri, mano, e tinham 790 opções. Eu falei, não é possível. E eu fui descendo e tinha uma opção que era beaver, né, que é castor. Eu falei, gente, beaver, né? E tinha uns nomes, então assim, eu me auto. A opção que eu me identifico aqui é latino, né? Eu sou brasileiro, e até porque a opção branco nos Estados Unidos está escrito assim: se você não é latino, é muito claro para eles assim, ó. Então eu falei, gente, eu sou latino, tá ótimo aqui, tá maravilhoso, vamos ficar aqui, né? Tô feliz aqui. Então, por que eu me identifico como latino? Às vezes eu sou impactado por comerciais na televisão em espanhol. E aí, às vezes, se eu tirar, deslogar da TV e logar incógnito de novo, a propaganda vem em inglês. Assim, é um nível de segmentação. Como você está vendo esse movimento de você conseguir fazer uma mídia de massa? Não é TV aberta, ainda não, né? Pelo menos. Mas uma TV por streaming ou por conexão, e você conseguir esse nível de segmentação. Você sente que isso está também crescendo aí? É algo que você está fazendo, já fez? O que você vê desse movimento no Brasil hoje? Vejo que tem resultado. Samsung TV, Samsung Edge, por exemplo, é algo que dá Eu, eu, resultado. A gente eu rodo aqui e o resultado é assim, é, sensacional. Inclusive, só faço CTV, não faço aberta nem cabo, só CTV. o Brasil ainda depende de mídia de massa, rádio, a TV de massa, é realidade, mas já acontece, principalmente nas principais capitais, com evento de transmissão ao vivo pra caramba. Copa do Mundo, acho que e Olimpíadas foi um divisor de águas pro Brasil, muito claramente. Tô Casé querendo ver TV que o diga, né? Exato, Casé Casé TV que o TV. diga. Dominou. Brasileiro gosta de conteúdo assim, exato. Então, assim, vejo sim uma tendência, não acho que é igual ainda está nos Estados Unidos, mas eu acho que é uma tendência assim que está acontecendo. E pro bem ou pro mal, né? Tem um lado Rede Globo, né? Que, by the way, né? Falo sempre pra eles. Sinto saudade de vocês todos os dias. Inclusive, abraço pra Imagina. galera da Globo. Porque, assim, às vezes eu tô aqui no desespero, falo, cara, quero fazer um negócio Black Friday, quero impactar todo mundo. Cadê a Globo pra eu mandar um WhatsApp e falar assim, ó, quero comprar uns flights aí. Não Uma temos a boa Rede pergunta, como é que você faz mídia de massa aí que é diferente aqui do Marina. Brasil? É, olha, eu acho que a mídia offline, cara, ela é desafiadora quando você muda de país. Pro brasileiro, né, acho que isso aqui é um corte maravilhoso, porque pro brasileiro, a Rede Globo mimou a gente, cara, e é o inferno. Porque a gente está acostumado a ter uma dominância da Rede Globo com uma cobertura
e uma capacidade de fazer impacto e frequência, que isso não existe fora do Brasil. Não existe. Então aqui, se você... Primeiro que assim, os Estados Unidos é um bicho tão grande que a Califórnia, sozinha, ela é a quarta maior economia do mundo. Ela fica atrás do resto dos Estados Unidos, da China e da Alemanha apenas. Mídia de massa nacional nos Estados Unidos é para gente grande. Eu não me qualifico, não tenho poder de fogo para isso. São marcas como assim, Walmart, Coca-Cola, Unilever, são marcas gigantes. Mas se você quiser fazer impactos de massa, você está falando de no mínimo 14 ou 15 diferentes canais para você chegar. Então, o mundo que você passou pela Globo, né? Então, acho que você, como eu, tem uma relação próxima da Globo, Joel também anos na Globo, não existe aí do mesma forma que a Rede Globo às vezes pode segurar o CTV de ser grande no Brasil, porque se a Globoplay não entrar, ele não vai ser grande, ao mesmo tempo que falta que eu sinto de ter player que me entregue 80%. Aqui, cara, são vários de 7, Marina, de 5. Caramba. Então é muito difícil, é muito mais difícil, muito mais complexo e é muito regionalizado. Então você tem canais de TV exclusivos da Califórnia que são do tamanho de um canal aberto grande no Brasil. Entendi. Agora, o YouTube aqui é um negócio, como é no Brasil, mas aqui também impressionante, penetração de 99%. Então, você tem as versões, né, de Cazé TV aqui, você também tem... E você, MrBeast aqui, né, seria um negócio... MrBeast é uma TV aberta nos Estados Unidos. Não temos ainda o Toguro, né? Não temos ainda o sabor energético, ainda não chegou aqui. Inclusive, fica a dica aí, Toguro, se quiser lançar aqui nos Estados Unidos, me dá uma ligada, vamos junto. Mas isso é impressionante. E aí, já caminhando aqui para a nossa fase final, tem um fator também que eu queria ouvir tua opinião, e eu sei que você, pelo menos você falava muito disso, né? Desde lá de trás, quando a gente tinha 23 para 24 anos na CA, que é o fator mão de obra, né? Mão de obra. E aí o varejo americano, ele tem uma qualidade, que é um negócio incrível. Primeiro assim, o americano tem orgulho de trabalhar em varejo. Primeiro ponto que eu achei, para mim já muda tudo. Tem 2 programas aqui que mudam totalmente o game no varejo, que é primeiro emprego. Então é pegar uma molecada de 16, porque aqui, né, eles começam a trabalhar com 15 e 16 anos, né? E aqui, como tem uma flexibilidade da lei trabalhista muito grande, que você pode trabalhar 10 horas por semana, 15 horas por semana, não tem essas rigidez, né? Eu brinco que tem os 2 lados da moeda. Quando eu explico para o americano a CLT, Maria, primeiro eles acham lindo. Fala assim, poxa, eu queria isso. Quando eu começo a explicar o resto, né? Falar, ó, o salário médio é esse aqui. Por causa da CLT, você não tem isso aqui. Aí eles já não querem tudo, né? Já não querem uma parte. Mas essa flexibilidade traz uma molecada de high school e de início de faculdade que vem para o varejo trabalhar 20 horas por semana, às vezes concentrado no fim de semana, para fazer uma grana, para estudar, e é um profissional super qualificado, e tem o idoso. O cara acima de 65, que o varejo pega após a aposentadoria e fala assim, cara, faz 12 horas por semana, 15, para você se manter ativo. O idoso, Marina, é um capítulo idoso, né? Hoje em dia é difícil. O que é idoso? Meu pai tem 80 anos, eu olho e não vejo um idoso. Então acho que 65 eu não consigo chamar de idoso. 65 para mim hoje em dia ainda é. Você tem um profissional de 65 a quase 80, que esse cara te atende, Marina, com um nível de qualidade. Uma coisa que você fala assim, gente, aí ferrou eu executar a mesma coisa no Brasil, porque eu não tenho cara que foi, às vezes, diretor de multinacional e está ali para se distrair, para continuar ativo. E tem uma estudante da Arizona State aqui te atendendo no caixa, que vai fazer uma execução absurda de explicar o produto com uma forma muito fluente. Então, mão de obra, Marina. E tem como vencer esse desafio no Brasil? Eu acho que é bem difícil. Eu acho que sim, a CLT ela precisava de uma revisão. Sei que acredito muito que num país em desenvolvimento é necessário a gente ter essas regras, mas elas são muito rígidas. E sem dúvida nenhuma, né? Porque foi o que você falou, você consegue contratar um jovem ou um idoso para trabalhar 12 horas por semana. Aqui, cara, no varejo são 44, ou 6 por 1. A gente não tem essa flexibilidade. Então é necessária essa revisão.
Eu acho que isso sim faz diferença. Além disso, o varejo em si aqui no Brasil tem uma política assim de pagar menos, menos É investimento em verdade, salário. verdade. Sofremos muito no interior de São Paulo com isso, né, Exato. Mariana? Muito. O profissional de marketing chega a receber, eu já vi pesquisa de 20 a 40% a menos do que numa indústria E ou numa telecom, por exemplo. é, nem vamos falar de banco, mas, poxa, o varejo, para um profissional de marketing, Marina, eu diria que ele, tirando o banco, talvez ele seja o segundo segmento mais complexo para um profissional de marketing. E aí você quer pagar menos, quer dizer, a conta não fecha, né? Não fecha. Eu quero o mágico de Oz no marketing, né? Porque é assim, né, Mário? Eu quero branding, quero offline, online, CRM, Martech, se possível estatística, mas quero pagar 15 mil. É Aí fica isso. difícil, né? É muito difícil e acho que tem muitas barreiras, não é reconhecido, é muito complicado. Assim, a mão de obra no varejo, a gente não tem investimento, a margem do varejo aqui no Brasil ela é muito baixa, É, apertada. então é muito apertada. E aí não tem essa lógica, por exemplo, como tem muito clube de compras aí, que você consegue, pela anuidade, ter o on top off para você conseguir custear a operação. Então, sim, acho que é muito difícil. Acho que a gente tem muito problema de mão de obra como um todo e não vejo de verdade assim. Ou a gente tem uma reforma realmente estrutural, ou eu não vejo melhores mudanças assim para a gente ter um melhor cenário de varejo, que eu acho que é uma baita escola, é uma baita porta de entrada, programa de primeiro emprego Nós é, somos é o exemplo disso, melhor. né, Marina? Nós somos exemplo disso. Sim, Nós nós, somos exemplos disso, para nós dar o começamos contexto lá. aí para a audiência, eu e Marina, a gente começou no programa de treino da CA. Nós dois vestimos o Na uniforme loja. na loja. Na nossa época era aquele uniforme vermelho. É. E a gente foi pra rua, Marina, no centro de Porto Alegre, eu em Madureira, e a gente viveu aquilo, 2005 a 2006, né? E era muito diferente. A gente foi gerente de loja muito jovem. A Marina, acho que você começou gerente de loja 23 ou 24, né? 23 E eu acho anos. que eu já tinha 25. Dois moleques, e no interior, né? Então a gente tinha contato, era a mesma regional, e a gente sofria com mão de obra. Muito. Eu me lembro quando abriu a Caterpillar em Piracicaba, eu perdi metade da minha loja para Caterpillar. E era impossível, a gente pagava R$ 800, eles pagavam 3 mil. Então, assim, não tinha. Então, essa lógica é realmente complicada. Marina, vou fazer um corte aqui. Eu vou puxar um contexto aqui para você me perguntar das horas trabalhadas. Então, eu tô tentando. E aí já estamos com 44, a gente no início se enrola um pouquinho. Eu vou puxar essa da qualidade de vida, eu vou puxar meio que assim, o americano é muito disciplinado, papapá, aí você já entra com. Mas trabalha Que eu só te até quatro. pergunte. Não, então, você não quer que a gente tá falando agora de varejo, de mão de obra e tal. Você não quer que eu pergunte agora, mas, cara, me fala como é que é aí, como é que tá sendo pra Pô, você, vamos executivo. fazer isso. Aí quando a gente acabar essa, vamos parar, quando a gente acabar, a gente para um pouquinho para eu poder ter o corte, aí eu já vou entrar na finalização. Tá bom. Ô, Bruno, mas falando agora de mão de obra, a gente falou de mão de obra de início de carreira, mas você, executivo, que tá aí, como é que é a tua rotina? Como é que tá sendo? É interessante pra você? É verdade que para de trabalhar às 4 da tarde? Me conta aí, cara, tô curiosa. Olha, Marina, pior que é, e às vezes é às 3, tá? Mas vamos entender o que tem por trás disso, né? Primeiro, o americano, os Estados Unidos, ele funciona mais cedo. É um país que funciona horários mais cedo. É comum as pessoas chegarem para trabalhar às 7 da manhã. 7 da manhã, eu já tenho metade do escritório presente. 8 horas da manhã tá todo mundo lá. Então, o primeiro ponto é, se o Brasil tem aquele horário de chegada entre 9 e 9 e meia, os Estados Unidos tem entre 7 e 8. Então, a gente já começa por aí. Segundo o americano é extremamente disciplinado. 8 horas de um americano são 8 horas trabalhadas, Marina. Ele não vai parar para tomar café. Ele não vai conversar. Ele não vai dar aquela voada. Hum, Ele não vai olhar na janela. E aí, quando a gente falou da CLT, por exemplo, a lei americana não prevê horário de almoço, para você ter uma dimensão, tá? Isso é combinado entre empregador e empresa. Se almoça aqui em 15 minutos. 15, 20 minutos. Almoçou, voltou. Então, as 8 horas do americano são, digamos assim, se eu fosse comparar com a minha experiência no Brasil, são equivalentes a quase a 10 do brasileiro. entendi. Por consequência, sim, às 3h30, 4 horas, começa o processo de saída. Mas vamos entender, porque quando eu cheguei, eu pensei, meu Deus do céu, como é que esse país é a potência que é?
com as pessoas saindo 3h30 da tarde. Eu me sentia mal, Marina. Eu saía às 3h30, 4 horas, eu não sabia o que fazer. Falava assim, o que eu faço agora? Pô, eu andava na rua com vergonha, assim, né? Eu andava na rua assim, ó, as pessoas vão me olhar, vão esconder aqui, ó. Até que eu entendi que a sociedade, ela era estruturada para isso. Então, por exemplo, as meninas estariam no colégio aqui, certo? Beleza. Sim. Por que você sai 4 horas? Por que o Joel ia sair às 4 horas? Porque, Marina, 4h30, você tem que estar no colégio para buscar a Maria e a Helena. Se você não chegar às 4h30, seu telefone vai tocar 4h35. Eles vão falar assim, Dona Marina, as meninas estão aqui. Cadê você? Aí vamos imaginar que você não atendeu. Elas vão ligar para o Joel às 4h36. Às 4h40, elas vão ligar para o governo, para pegarem suas filhas e levarem para proteção à criança, porque você abandonou elas 10 minutos. Se você não pegar seus filhos até 10 minutos da hora de saída, eles ligam para a polícia. Nossa, é uma outra lógica de É sociedade, né? outra lógica. A lógica é assim, cara, você tem que sair às 4 horas, pegar seu filho às 4h30, você vai dar jantar para ele, você vai tal, 6 horas, 7 horas você vai botar ele para dormir, você tem ali de 7 às 8, 9 fazer suas coisas, dorme que amanhã 7 horas tem que estar no trabalho. Então a lógica da sociedade é criada para funcionar assim. Então, por exemplo, a happy hour é às 3 da tarde, Marina. 3 da tarde. Entendi. Os restaurantes, eles abrem para o jantar às 4, 4h30, fecham para o jantar às 8h30, 9 horas. Bruno, mas eu ouvi que Nova York, New York. Gente, Nova York, Los Angeles, Chicago, é outro mundo. Aí você tem lá até meia-noite, 3 da manhã, 5 da manhã. Mas, gente, cidades normais, né? Como eu tô aqui num suburbs americano, 4h30, você está no colégio do seu filho. E aí eu fico pensando, pera aí, o que isso gera? Aí eu comecei a entender de onde vem a potência, né? Isso significa, Marina, que você pega a sua filha às 4h30, você não tá morta, você não tá acabada. Aí você vai estudar com a sua filha, né? Com as suas filhas. Poxa, vamos combinar, né? De Eu consigo fazer 4h30 o às desenvolvimento 6h30, dela, né? Eu não você delego tá para a ali escola o para desenvolvimento. deixar os seus filhos. Aí você está criando líderes melhores para o futuro, É. melhores estudantes, com mais presença da mãe e do pai. Olha que legal. Aí sua filha as suas filhas têm mais presença sua e do Joel, role models, ela tem mais acesso ao esporte, você vai ter tempo para levar a tua filha para jogar um esporte, para competir, para fazer um teatro, para fazer uma música. Aí eu pensei, tá aí da onde vem, né? Porque é difícil de achar o desenvolvimento de um país sem ligação à educação. Muito difícil. Então, eu comecei, gente, esse país aqui ele é centrado em formação de pessoas. Por isso ele é a potência que ele é. Aí começou a ficar claro, né? De longe parece, né? Pô, um bando de vagabundo, né? Quase tá 3h30, tá na rua. Verdade. Pô, Bruno joga tênis 6 horas, olha só que vagabundo. Não, Marina, a sociedade é construída para isso. Entendi. É muito interessante ver essa lógica como é diferente, né? Super. Gente, o papo tá muito legal. Nós estamos caminhando aí para o fim do episódio. É para você que está ouvindo a gente numa plataforma de áudio, não esquece de se inscrever aí no canal, botar aí o alerta para você saber dos novos episódios. Se você está assistindo a gente no YouTube, não esquece de dar um like, né, de se inscrever aqui no canal para você saber, né, os próximos episódios, quem são os próximos convidados. Também vou deixar aqui no comentário, tanto das plataformas do YouTube, o LinkedIn da Marina, o meu LinkedIn. Vocês podem acessar a Marina ali no LinkedIn, vocês podem me acessar. Pode deixar aqui no comentário qualquer tipo de pergunta, tenho certeza que a Marina vai olhar e vai ter o maior prazer em responder, e eu também. E eu queria agradecer imensamente você, Marina, ter tirado aí 1 hora do seu dia, que como eu descrevi, tem milhões de facetas, né? As meninas estão... A Marina tá escondida Tô das filhas. escondendo. Tô escondido no canto. Então, eu queria te agradecer muito e espero que esse podcast vá para frente e que a gente possa chamar a Marina de novo mais para frente para ter outra conversa. Então, eu queria muito te agradecer, Marina, por ter participado desse episódio. Eu que agradeço e vamos continuar essa conversa aí nas outras redes. Opa, vamos lá. Gente, grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus aí. Bye, bye. Tchau, tchau. Ó, isso é